Olá pessoal, tudo bem? Eu retorno às minhas publicações em vídeo, né? No meu blog e neste canal, depois de algum tempo de inatividade por questões pessoais que abordarei em outra oportunidade. Aqui o que eu desejo é apresentar alguns argumentos ou contra-argumentos às insídias postas por quem deseja criar narrativas que visam desconstruir todo o trabalho que temos desenvolvido no ADUFG Sindicato, mesmo sendo este considerado um dos mais ativos e de melhor estrutura em todo o país, quando se fala de entidades ligadas às universidades. Evidentemente que a eleição traz sempre, por oposição, posturas que visam desqualificar e desconstruir, ou até mesmo negar tudo que esteja sendo feito. O objetivo, naturalmente, é ganhar o controle do sindicato. Tudo bem que isso seja da própria natureza do nosso movimento. Mas, infelizmente, a maneira como se conduz uma campanha eleitoral, seja em qualquer dimensão em nossa sociedade, tem sido, nos últimos anos, talvez nesta última década, da utilização de mentiras, ou como se convencionou chamar, fake news. A universidade não é um universo paralelo. Ela é parte de nossa sociedade e, tal qual esta, reproduz sentimentos, qualidades, defeitos e ressentimentos. Situações complexas relacionadas ao nosso trabalho, ou a estrutura da universidade que nos contraria, ou até mesmo as decisões políticas de governos que nos atingem profissionalmente, muitas vezes são usadas em discurso para atacar uma direção sindical, independente da ação e atuação combativa que ela tenha. Nega-se todo o envolvimento e participação efetiva, em muitos casos como protagonista, que o nosso sindicato teve ao longo desta gestão e de outras anteriores. E a repetição de tais narrativas visa, obviamente, desqualificar quem esteja no comando. Ocorre que em nosso tempo, desde o começo da segunda década deste século, tem sido marcada por um comportamento que se denomina pós-verdade, ou a maneira como as pessoas desejam acreditar em uma narrativa, não importando se a mesma é real ou verdadeira. Mas sendo aquilo que a pessoa deseja ouvir, isso lhe basta, não buscando outra interpretação ou até mesmo justificativa factual para aquilo que está sendo deformado nessa narrativa. Por isso que nós precisamos esclarecer muitas coisas. Sabemos o quanto o nosso trabalho se tornou angustiante e tenso desde a pandemia da Covid. E o quanto governos anteriores nos assacaram e nos transformaram enquanto categoria e a universidade naquilo que foi convencionado pelos detratores de guerra cultural. Para além disso, o próprio comportamento das pessoas na sociedade foi capturado por esse mecanismo gerador de confusão, buscando, na insatisfação pessoal, muitas vezes geradas pelos próprios responsáveis por narrativas absurdas, esse entendimento. O ressentimento, a insatisfação pessoal com o seu próprio desempenho, as situações geradas por endividamentos decorrentes da perda da capacidade de consumo, isso pelo período de 2 governos, 6 anos que não tivemos reajustes, e outros sentimentos que se espalham pela sociedade e também na universidade, deixaram um caminho fértil para que as distorções da realidade e as mentiras transformadas como armas políticas pudessem atingir algum objetivo. Nós, da diretoria do ADUFG Sindicato, sempre estamos aqui, dispostos a esclarecer quaisquer dúvidas relativas à nossa gestão, ao nosso trabalho sério e à honestidade com que lidamos com os recursos arrecadados pelo sindicato. Naturalmente, temos o escritório de contabilidade que cuida de nossas contas, mas temos também, sob contrato, uma empresa que faz auditoria independente em nossas contas. E para não deixar nenhuma dúvida sobre como lidamos com nossos recursos, temos no Conselho Fiscal um representante da oposição, que participa nessas eleições como componente de uma chapa nessa condição. Durante esses 3 anos dessa nossa gestão, e eu, na função de diretor financeiro, nos desdobramos em meio às dificuldades de mobilização
para estar presente nos atos, audiências públicas, reuniões do Parlamento Federal, do Ministério da Educação e no Ministério da Gestão, Inovação e Serviço Público, a fim de lutarmos por nossas demandas. Além de inúmeras reuniões com a reitoria. Nossos registros dessas presenças estão publicados no nosso jornal e em nosso portal. A ampliação do espaço do sindicato, questionado pela oposição, que pouco usufrui do mesmo, atendeu à necessidade de uma demanda sempre visível para nós e que nos cabia atender aquilo que os associados desejavam. Jamais procedemos a qualquer modificação e ampliação em nossa estrutura sem que isso não se devesse a demandas e cobranças feitas pelos sindicalizados. Sempre preferimos investir nossos recursos em patrimônios que atendessem à categoria. Muito embora, pela gestão responsável, jamais deixamos de disponibilizar recursos suficientes para a luta política e até mesmo para garantir às unidades e laboratórios apoios com recurso financeiro solicitado por associados e associadas por várias vezes, numa situação em que a universidade se via impossibilitada de apoiar essas atividades. E o continuamos fazendo. Por fim, o que tem marcado como uma força proativa do nosso sindicato é o fato de contarmos com uma base de apoio múltipla em sua composição. Nunca buscamos constituir diretorias cujos membros sejam afinados somente com a visão política de mundo. A diversidade, seja de gênero, etnia ou ideológica, sempre foi marcante na constituição das últimas diretorias do ADUFG Sindicato. Isso garante nossa representatividade, organização, seriedade e a força necessária para conduzirmos nossas lutas e lidarmos de forma responsável com o patrimônio que é do nosso sindicato, representativo das universidades federais de Goiás, Jataí e Catalão. Essa é uma diferença importante, dentre outros pontos relevantes, na comparação com a oposição. Não somos uma seção sindical, aqui entre aspas, de um sindicato nacional que abrange universidades estaduais, privadas e municipais. O patrimônio do ADUFG Sindicato é dos professores e professoras sindicalizadas dessas universidades. E sempre foi com esse espírito que expandimos nossos espaços, seja administrativo ou de entretenimento, para servir aos nossos associados e associadas. Isso pertence a todos e todas que buscam se sindicalizarem e nos ajudam a conduzir esses patrimônios e essas lutas. Somos coerentes com o que apresentamos em nossos programas e planejamos executar de forma transparente e combativa. Por isso, é mais do que justo que sigamos fortalecendo o ADUFG Sindicato e prossigamos atendendo a professores e professoras que nos procuram e sabem que terão retorno em suas demandas. O ADUFG Sindicato é atualmente uma das maiores forças sindicais no âmbito das universidades federais. Sigamos, aprendendo sempre com as críticas e com possíveis erros, mas avançando sempre. Para frente é que se anda. Um forte abraço, espero ter ajudado aqui na compreensão de muitas dúvidas. Estamos sempre juntos, dispostos a atender cada uma de nossos colegas e colegas associados do ADUFG Sindicato. Muita força, abraço, até mais.